Olá pessoal, meu nome é Matheus Penazzo, da Greener. Vou apresentar hoje o capítulo de linhas de financiamento do Greener Talks. Agradeço a presença de todos vocês que tenham acompanhado o Greener Talks e agradeço também aos patrocinadores que viabilizaram o Greener Talks para todos poderem assistirem de forma gratuita. Beleza? Vamos dar início ao capítulo do Greener Talks de financiamento. Quais são as linhas de financiamento? E o que a gente vai falar nesse capítulo? Em primeiro lugar, vantagens e desafios do financiamento. Quais são as principais vantagens e os principais desafios que influenciam nesse processo de liberação de crédito? Em segundo, fluxo de contratação e a documentação necessária. Como ocorre todo o processo de liberação de créditos e quais são os principais documentos necessários? Em terceiro, exemplo de financiamento. Aqui a gente vai trabalhar um case bem interessante. Então vai ser um demonstrativo, de forma simplificada, de um fluxo de caixa para um financiamento de sistema solar residencial. Quarto tópico vai ser as principais linhas de financiamento. Quais são as linhas nacionais e quais são as linhas de atuação regionais? Vamos começar aí pelas vantagens do financiamento. Em primeiro lugar, é o prazo de pagamento. Hoje se tem até 20 anos, dependendo da linha e do tomador de crédito, para ser paga essa dívida. Com um prazo tão longo, as parcelas acabam sendo não tão perceptíveis. Bom, em segundo lugar, economia com custo zero ao final. Dependendo das condições do financiamento, a prestação mensal ela acaba sendo quase que imperceptível. Ela fica muito próxima da economia que está sendo gerada pela usina solar fotovoltaica. Mesmo que essas parcelas não sejam tão próximas da economia, ao fim da dívida, o cliente ainda continua obtendo os créditos que estão sendo gerados pela energia gerada do sistema solar fotovoltaico instalado. Em terceiro lugar, qual que é a terceira vantagem? É uma solução imediata. A liberação do dinheiro e a instalação dos equipamentos acontece de forma rápida, com uma economia que é garantida por mais de 20 anos se tudo ocorrer conforme os padrões. E agora, quais são os desafios do financiamento? Porque ele tem essas vantagens tão boas e ainda é tão pouco utilizado pela maioria das empresas integradoras hoje do Brasil. Primeiro ponto é o desafio técnico. Segundo, desafio institucional. O terceiro, mercadológico. O quarto, econômico e financeiro. E o quinto desafio que a gente vai falar é o desafio cultural. O desafio técnico, qual é? É o risco de performance do projeto. Falta ainda banco de dados com histórico dos sistemas existentes. E falta também um padrão de certificação para os implementadores de sistemas fotovoltaicos, sendo eles projetistas e instaladores. O que dificulta avaliar ainda o risco de performance e, consequentemente, o risco de inadimplência do cliente. Qual que é o desafio institucional? Está muito relacionado à insegurança jurídica. Tem-se uma incerteza com relação a possíveis mudanças na legislação, bem como uma tributação dos sistemas e dos modelos de compensação. Esse cenário compromete ainda a entrada de instituições financeiras devido a essa imprevisibilidade no cenário brasileiro. O desafio mercadológico, o que é? As empresas instaladoras possuem pouco tempo ainda de atuação no Brasil, o que gera um baixo histórico de avaliação e uma baixa capacidade de endividamento por parte dessas empresas. Por isso, muitas linhas liberam o financiamento direto para o cliente final e não para a empresa integradora. Além disso, falta padronização dos modelos de negócios existentes. Isso acontece devido ao mercado ainda ser muito novo no Brasil e novos modelos surgem a todo tempo. Quarto desafio, qual é? É econômico e financeiro. O que acontece nesse desafio? Ainda se tem um perfil de investimento com um elevado payback, apesar da queda recente nos últimos anos dos preços dos sistemas fotovoltaicos, o que reduz os interesses de instituições financeiras de liberarem esse financiamento. Além disso, outro problema para a liberação do crédito são as garantias oferecidas. A garantia do próprio equipamento não é muito bem vista, pois sua retirada, em caso de inadimplência, ela é dificultada devido aos direitos de propriedade e ainda não existe um mercado secundário para esses equipamentos. Bom, quinto e último desafio é o desafio cultural.
é uma baixa demanda ainda dos sistemas fotovoltaicos. Apesar de grande crescimento e da população ter constantemente aumentado o interesse em adquirir sistemas fotovoltaicos hoje no Brasil, é um mercado que ainda está em crescimento. Estamos grandes, mas ainda só no começo. Porém, nos próximos anos, o número de sistemas instalados vai aumentar juntamente com as linhas de financiamento, de que essas linhas vão se tornar cada vez mais atrativas para os clientes e para as empresas integradoras. Vou falar um pouco do fluxo de contratação desse processo para adquirir o financiamento. Vou falar quem participa disso, em que parte participa em cada etapa e qual é o caminho das pedras para que a gente obtenha uma linha de financiamento, para que o cliente obtenha essa linha de financiamento, esse crédito liberado, para que as empresas integradoras obtenham esse crédito. Bom, em primeiro lugar é a relação entre o cliente que vai instalar uma usina solar fotovoltaica e a empresa integradora. De alguma forma, o cliente chega à empresa integradora ou a integradora chega a esse cliente. Começa-se um processo de dimensionamento da usina solar fotovoltaica e, consequentemente, um orçamento que é entregue da empresa integradora para o cliente final. Com o processo para a contratação de uma linha de financiamento, esse orçamento, essa proposta, deve ser enviada para o banco para passar por uma avaliação. O banco vai dar início a um processo de cadastramento da empresa e do cliente final e vai fazer uma análise dessa proposta. O banco entra novamente no processo com a etapa de avaliação de risco e análise do crédito. Posteriormente, o banco faz uma análise das cláusulas contratuais de fornecimento entre integradora e cliente. Com isso, o cliente e a integradora, dando procedimento ao processo de instalação da usina fotovoltaica, firmam um contrato de compra e instalação de equipamentos e instalação da usina solar fotovoltaica. Depois da assinatura do contrato, tem-se a parte de elaboração do projeto executivo e a solicitação de acesso junto à rede, junto à concessionária da região do cliente. Com isso, estando aprovada a solicitação de acesso, se tem o que chamamos de a emissão do parecer de acesso por parte da distribuidora. Aí acontece a etapa de liberação do crédito. Tem-se o desembolso do financiamento, a liberação completa do crédito para a instalação do sistema. Após a etapa de desembolso do financiamento e a instalação, o início da instalação do sistema por parte do banco e o início da instalação por parte do integrador, já tem-se o início da compensação da energia e o início também da amortização da dívida. Bom, aqui vale algumas observações. Uma delas, no início da liberação de crédito, o banco faz uma análise do limite de crédito que vai ser liberado para a empresa integradora ou para o cliente final. O banco pode liberar esse crédito de forma total ou de forma parcelada, dependendo do modelo de financiamento. E também, dependendo do modelo de financiamento, o crédito vai direto para o cliente final ou passa pela integradora e depois vai para o cliente final. Parte de documentação necessária. Então aqui, nessa etapa, eu vou falar brevemente qual é a documentação necessária para acessar as linhas de financiamento. A documentação necessária pode variar muito para cada linha de financiamento existente. Porém, de maneira geral, a lista que a gente vai passar contém os principais documentos que são necessários. Então, quais são eles? Quando a documentação é para empresa. Primeiro, cadastro completo e atualizado de pessoa jurídica no banco. 2. A cópia do estatuto ou contrato social da empresa. 3. O imposto de renda da pessoa jurídica atualizado. 4. A cópia do cartão CNPJ. 5. Balanço dos últimos 3 exercícios e balancete recente, contendo os demonstrativos de resultado assinados pelo contador e representante da empresa. 6. O organograma da empresa. 7. A relação de faturamento dos últimos 12 meses da empresa. 8. A abertura do endividamento bancário, detalhando a modalidade, o valor, o prazo, o banco, o saldo devedor
início e vencimento do empréstimo. Bom, a documentação necessária para os sócios e cônjuges. Cópia dos documentos pessoais como o RG e o CPF, imposto de renda da pessoa física atual e, se houver a declaração do imposto de renda, com a participação de outras empresas, então deve-se apresentar o contrato social. O cartão CNPJ também deve ser apresentado, assim como os 3 últimos balanços e o DRE. Bom, agora da parte de documentação, as garantias de idoneidade para financiamento no caso de bancos públicos. O que será necessário? Comprovando que a empresa não tem pendências com o governo. Para isso são necessários os seguintes documentos: a certidão negativa da dívida ativa da União, a certidão negativa do débito, a certidão de regularidade do FGTS, a certidão negativa do débito tributário e contribuições federais, a certidão negativa dos distribuidores da Justiça Comum, Civil, Crime e Falimentar Concordatária, a certidão negativa da Justiça Federal, Civil, Crime e Fiscais, e a certidão negativa da Fazenda Estadual e Municipal. As documentações necessárias para a pessoa física é o documento de identidade e CPF, o comprovante de endereço residencial recente e com o CEP, as certidões de casamento, divórcio ou separação, os impostos de renda completo com recibo de entrega do último exercício e 3 últimos contra-cheques. Lembrando que essa lista é uma lista dos principais documentos que podem ser necessários para um financiamento de pessoas físicas, o que pode variar um pouco de instituição para instituição. Agora vamos trabalhar um exemplo de financiamento e como que essa dívida vai ser amortizada ao longo dos anos. Algumas premissas desse exemplo. Estamos considerando um cliente residencial na cidade de Campinas, tendo um investimento próximo a R$20 mil para um sistema de 3 kW onde a energia compensável é com base em um consumo instantâneo de 30% e ICMS da TUJ de 25%. Podemos observar durante 6 anos que a energia gerada é de aproximadamente 4.000 kWh por ano. Tem sido descrita a tarifa real da energia, reais por quilowatt-hora, e separamos também a tarifa de energia que é compensável, essa tarifa de energia que vai gerar a economia durante o ano. Tem-se também as parcelas de financiamento que devem ser amortizadas e a somatória da economia com a parcela de financiamento mostra o saldo anual. Podemos observar que no 5º ano tem-se a amortização total da dívida e no 6º ano o usufruto dos créditos sem o pagamento de qualquer dívida por parte do financiamento. No caso de um sistema solar fotovoltaico instalado com financiamento, o payback, consequentemente, é um pouco maior. Neste caso, como vamos observar um pouco mais à frente, ele está próximo a 10 anos, mas o investimento é diluído. E o valor da parcela da dívida, menos a economia gerada pelo sistema, é o real investimento. O investimento total, nesse caso, foi de R$ 28.638 pagos em 60 meses. Após os 5 anos, como já comentamos, de dívida, toda a geração será economia para o cliente, livre do reajuste tarifário. Nesse gráfico, podemos observar 2 cenários. O primeiro cenário é a instalação do sistema solar de energia fotovoltaica com financiamento. E no segundo caso, a não instalação, sem o sistema solar. O gráfico está sendo mostrado de maneira acumulada, mostrando o ganho total no final de 15 anos, ou, no caso do cenário sem o sistema solar, quanto foi direcionado para contas de energia solar. Bom, o cenário com financiamento considera a economia que o cliente tem com a geração de energia do sistema e as parcelas de financiamento que o cliente vai pagar. Então, aqui a gente pode observar que o sistema foi pago em torno de 10 anos e, mesmo com o financiamento, ao final de 15 anos, teve-se uma economia de R$ 26.596. Sem o sistema solar, o cliente, ao final de 15 anos, teria gasto com energia o total de R$ 55.234. Então, pessoal,
vamos à fase final da nossa apresentação, apresentando as principais linhas de financiamento disponíveis no Brasil e quais são as condições, como elas se chamam, para quem elas são direcionadas. Bom, em primeiro lugar, as linhas de financiamento do BNDES são elas o Fundo Clima, o Finame Energia Renovável e o Pronaf Eco. Elas têm região de atuação nacional, são disponíveis para pessoas físicas, alguma delas para pessoas jurídicas também e alguma delas para agricultores. As linhas de financiamento do Banco do Brasil são elas o Proger Urbano Empresarial, o Investe Agro e o FCO Empresarial. As duas primeiras com região de atuação nacional e a última com região do Centro-Oeste. Algumas disponíveis para pessoa jurídica, algumas também para pessoas físicas e para produtores rurais, assim como está descrito na tabela. Bom, as linhas do Santander, do Sicredi e do Votorantim. A do Santander, chamada de CDC, Eficiência Energética de Equipamentos, a do Sicredi de Financiamento de Energia Solar e a do Votorantim, Financiamento para Energia Solar BV, com região de atuação, as três nacional, disponíveis para pessoa jurídica e pessoas físicas. As linhas de financiamento do Bradesco, do Bandes e do Goiás Fomenta. A do Bradesco, chamada de CDC Energia Fotovoltaica, do Bandes de Economia Verde e a do Goiás Fomento de Crédito Produtivo de Energia Solar. Região de atuação Bradesco Nacional, Bandes, Espírito Santo, Goiás Fomento, Goiás. Disponíveis para pessoa jurídica e pessoa física. As linhas de financiamento do Desenvolve SP, BNB, a do Desenvolve SP chamada de Linha de Economia Verde e a do BNB com duas linhas, FN Sol. Do Desenvolve SP temos a linha Economia Verde disponível para pessoa jurídica em São Paulo. Do BNB temos duas linhas com o mesmo nome, FNE Sol, com a mesma região de atuação, porém com algumas condições diferentes. Temos ainda as linhas de financiamento da Caixa e do BRDE. A da Caixa com região de atuação nacional, a do BRDE com região de atuação no Sul, disponíveis para pessoa jurídica, algumas vezes para pessoa física, rural também. Vamos em frente com as linhas de financiamento do BASA e do BDMG. O BASA com região de atuação no norte e o BDMG com uma importante região de atuação, que é o estado de Minas Gerais, com acesso para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Ainda temos as linhas de financiamento do BASDESC, do Banrisul e do Fomento Paraná. Do BASDESC, denominada BASDESC Energia, Banrisul Energias Renováveis e do Fomento Paraná, Fomento Energia, com região de atuação do BASDESC em Santa Catarina, do Banrisul no Rio Grande do Sul e do Fomento Paraná em Paraná, com os acessantes podendo ser pessoa jurídica ou pessoas físicas, variando um pouco de linha para linha. Bom, pessoal, apenas uma observação dessas tabelas que eu apresentei é que a taxa máxima do financiamento ela pode variar de acordo com o período. Bom, pessoal, aqui encerramos mais um capítulo, que foi o capítulo de linhas de financiamento. Muito obrigado pela participação de todos. As dúvidas nós vamos responder aqui nos comentários, o mais breve possível. E acompanhem o próximo capítulo, que será dos agentes financiadores. Essa foi a visão da Greener da linha de financiamento. Agora nós vamos dar voz aos agentes financiadores. Então, muito obrigado e aguardem o próximo capítulo.